Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre igreja. A gente vê que nunca se abriu tantas igrejas como nos dias de hoje, mas eu quero falar em específico da igreja evangélica. Aqui no Brasil, principalmente, nós vemos várias igrejas, várias denominações, centenas, às vezes, no mesmo bairro, várias, numa mesma rua, várias igrejas. Nós vemos que na nação brasileira a gente tem muitas igrejas evangélicas e, consequentemente, um número estrondoso de evangélicos. Se não me falha a memória, os evangélicos já são cerca de 35% da população brasileira, se eu não estiver enganado. Então é um número altíssimo de evangélicos, e nós vemos igrejas, às vezes megas igrejas, né? Templos suntuosos para caber 5, 10 mil pessoas. E tem também aquelas igrejas pequenininhas, né? Que às vezes tem 5 ou 10 pessoas ali dentro. Então temos vários nomes de igrejas, né? Alguns até engraçados, outros bizarros, né? Então existem muitas igrejas evangélicas na nossa nação. Mas será que essas igrejas, que tanto têm se aumentado e multiplicado, se alastrado como tem se alastrado, será que isso é um sinal da aprovação, da bênção de Deus? Bom, irmãos, eu sou um tanto quanto cético com relação a isso. E tenho razão de assim ser. Porque, veja bem, embora a gente seja cerca de 35% da nação brasileira seja evangélica, é uma das piores nações para se viver aqui no Brasil. E será que esse número mesmo de evangélicos que tem aí tem agradado realmente a Deus? Porque como o povo brasileiro tem gemido, tem sofrido, a gente vê mesmo lá dentro do Congresso Nacional, a bancada, vamos dizer, evangélica, tão omissa, né? Eles fazem fora vamos dizer assim, dos bastidores, eles estão trabalhando, mas eu acho que embora esteja fazendo, eu acho que é tão pouco. Se eles já ouvi evangélicos falando, né, lá dentro do Congresso, que é muito difícil ali dentro, as coisas, mas, poxa vida, há alguma coisa impossível a Deus, né? Então eu sou meio cético com relação a esse aumento, essa explosão de igrejas evangélicas do dia de hoje. E, ao meu ver, a igreja evangélica, em específico a igreja brasileira, é uma igreja que perdeu a sua essência. Eu não estou dizendo que a religião evangélica, os protestantes, é uma religião errada. Não é isso, não. Eu acredito muito e não tenho a menor dúvida, né, sobre a reforma protestante, que esse ano fez os 500 anos da reforma protestante, né? Não tem como negar o passado, né, a obra, né, que Deus fez através de Lutero, João Calvino, John Knox, através de Bunyan, John Bunyan, através desses de Moody,
Charles Haddon Spurgeon, esses grandes homens que Deus usou, né, da reforma protestante posterior a ela, né? Quantos homens, né? Se fosse falar aqui, ia cometer erro de não falar todos. Então eu falei alguns, mas são tantos, né? Olhar e ver a história da Igreja Batista, por exemplo, a história da Igreja Assembleia de Deus e outras similares, né? Então a gente vê que a gente não pode negar isso, dizer que a igreja evangélica foi um erro ou um engano. Não foi, né? Só que nesses últimos, talvez de uns 20 anos pra cá, a igreja ela começou a experimentar vamos dizer assim, de um avivamento, e a igreja ela foi perdendo a sua essência na palavra, né? E a gente foi abrindo mão da palavra genuína, da palavra verdadeira, da palavra de Deus, né? Que é realmente a palavra. Mas que se deve, vamos falar só um pouquinho sobre igreja. O que é realmente a igreja? Porque às vezes você está sedento, desejoso de frequentar uma igreja verdadeira, uma igreja séria, uma igreja que é uma igreja do coração de Deus. E como que eu faço para poder entregar-me, vamos dizer assim, a uma igreja que eu sei que é uma igreja de Deus? O conceito que as pessoas olham, a maneira que as pessoas olham para ver qual igreja que eles vão congregar, eles pensam assim, né? Onde eu me sentir bem, aqui é a igreja que eu vou ficar. E de certa forma isso é errado. Não que a gente tem que procurar uma igreja que a gente sinta-se mal, mas o conceito para a gente poder ficar numa igreja não é só sentir bem na igreja, né? Porque são muitos fatores que fazem a gente sentir bem dentro da igreja. Às vezes a beleza externa da igreja acaba, sem a gente perceber, no nosso subconsciente, a gente acaba sendo levado por isso. A beleza física dos templos, né? Às vezes a liturgia da igreja, né? A maneira que a igreja faz, tem bastante louvor aqui, então eu vou ficar aqui porque tem bastante louvor, sentir bem. Ou então, eu vou ficar aqui porque tem bastante conhecidos, eu me sinto bem aqui. Eu vou ficar aqui porque os irmãos são muito amorosos. Então as pessoas olham assim, vão ficar numa igreja, se entregam a essa denominação por conta disso. Mas não é assim que a gente deve entregar-se a uma igreja. A gente tem que olhar, a primeira coisa, que essas coisas são interessantes nós olharmos também. Elas são atrativas com certeza e ajudam nos momentos de tribulação, de dificuldade, amenizar as nossas dificuldades. Mas o que nós temos que olhar, que nós temos que entregar realmente, falar, não, é aqui uma igreja que eu vou congregar, se essa igreja é uma igreja bíblica, ou seja, se ela está pautada na doutrina dos apóstolos, se ela não está, vamos dizer assim, criando novas doutrinas, se ela não está mudando o conceito do evangelho. Então é isso que, assim que você deve olhar para uma igreja. Agora, como que eu vou saber se essa igreja é uma igreja com a doutrina dos apóstolos? Como que eu vou saber se essa igreja é uma igreja bíblica? Ora, irmãos, nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia e compreender, entender um pouco mais da palavra de Deus, ter um pouco mais de desejo e afã pela palavra de Deus. Senão, como que nós vamos saber? Se tudo aquilo que eles falam para nós iremos aceitar como a palavra de Deus, só porque
pinça alguns versículos e tece ali uma teia de uma mensagem para agradar os ouvintes, né? A plateia, vamos dizer assim, o auditório, não significa que isso seja a palavra de Deus. Então nós precisamos ler. A Bíblia fala no livro de Atos que havia um grupo chamado os Bereanos, e eles foram um grupo de pessoas, uma igreja plantada por Paulo. Eles foram excelentes, por quê? Porque tudo que o apóstolo Paulo pregava, eles iam conferir na palavra de Deus se estava certo aquilo, né? E foi uma igreja que cresceu de maneira consolidada, forte, uma igreja bíblica. Então nós precisamos ter essa prática de fazer a leitura da Bíblia, mas não somente a leitura, primeiro a oração, né? Pedindo a Deus esclarecimento, o Espírito Santo esclarecimento, e ler a palavra de Deus em forma de estudo. Não pegar alguns versículos separados, mas pegar a Bíblia, um livro todo, e procurar entendê-lo. Buscar, quando você não entender algo, deixa pra lá. Não fazer assim, né? Deixa pra lá. Não, muito pelo contrário. Não entendeu algo, vá até o pastor, até um irmão que tem o conhecimento da palavra, e pergunte a ele: isso aqui o que quer dizer isso aqui? Temos tanta facilidade, acesso hoje através da internet aos estudos, né? Então fazer um estudo da palavra de Deus para poder não ser também enganados. Agora, é interessante, irmão, a gente analisar dentro desse contexto que as pessoas, os líderes, eles reúnem um grupo de pessoas e cada um tentando ao seu método falar para as pessoas de Deus, né? Uns usam como dizia um pastor, né? Essa macumbaria gospel, como ele diz, né? Que é usando vassoura ungida, água ungida, óleo ungido, da Terra Santa, água do Rio Jordão, e tantas coisas. Para Deus poder, que Deus vai abençoar. Essa é uma mensagem homocêntrica, né? Uma mensagem que leva você a adorar a si mesmo. Você vai ver que as mensagens, elas são sempre na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, bem como as canções, né? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Eu, nós, as mensagens. Mesmo falando de Deus, a essência é voltada para a gente, não é? Então isso não é uma igreja bíblica, né, que usa o nome de Deus para que a gente possa se locupletar, se encher de bens, bênçãos e dádivas, e quanto mais bens, bênçãos e dádivas eu tiver, mais Deus ele me ama, mais Deus está comigo. Quanto mais próspero eu for, né, quanto mais sucesso eu tiver, então significa que Deus está comigo. Isso literalmente, definitivamente, não é uma igreja para a gente poder se entregar, porque quem ofereceu todas essas coisas para o homem, inclusive para o filho do homem, foi Satanás, não foi Deus, né? A Bíblia fala que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas em paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, ele consiste de coisas espirituais, não de coisas materiais. E assim sendo, irmão, a igreja, o básico que você precisa aprender sobre o que é uma igreja bíblica, e é interessante que você vai ver que nem o básico eles ensinam dentro das denominações ditas igrejas evangélicas. É lógico, eu estou dizendo, generalizando, mas eu sei que existe algumas pessoas, algumas igrejas que ainda procuram manter a palavra da verdade ereta, com a espinha ereta, não é? Mas as demais, muitas pessoas hoje estão se perdendo, né? Então, qual que é o básico que nós devemos aprender sobre isso daí? De uma igreja que é uma igreja bíblica, ao qual eu posso me entregar. A mensagem que Jesus Cristo veio entregar aqui nessa terra, não é uma mensagem de que ele veio trazer paz para nós, que ele veio
trazer prosperidade para nós. Não foi isso que Jesus veio dizer. Também, Jesus não veio aqui dizer que nós temos que sofrer, que nós temos que ser martirizados, que nós temos que ser, como diz, sadomasoquistas, ser amantes do sofrimento. Não é isso. A mensagem que Jesus veio pregar é a mensagem do reino de Deus. Ele veio pregar a mensagem do reino de Deus. Ele não veio pregar a mensagem do reino dos homens. Ele veio pregar a mensagem do reino de Deus. O que Jesus veio fazer nessa terra, algumas pessoas pegam a passagem, né, aonde diz assim: e nisso manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. E aí as pessoas pegam essa passagem, imagina que a obra do diabo, o foco do diabo é colocar enfermidade, é colocar pobreza, é colocar separação, é lançar nas drogas. As pessoas, eles imaginam que isso é a obra do diabo. Isso aí, irmão, é a parte mais, vamos dizer assim, rasa e a mais simples que o diabo pode fazer. As obras que Jesus veio desfazer de Satanás é aquela que fora feita lá no Jardim do Éden, que fez o quê? O homem perdeu a sua comunhão com Deus. O que Jesus veio fazer de fato nessa terra foi religar o homem a Deus, porque o homem perdeu o seu contato com Deus lá no Jardim do Éden. Então foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Não veio encher a gente de bênçãos, não veio fazer a gente ter prosperidade, nada disso. Inclusive ele fala: vocês cuidam que eu vim trazer a paz. É o que ele diz lá. Mas eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então, dentro desse contexto, dentro desse conceito, o que nós entendemos? Que essa mensagem de que Jesus Cristo ele está aqui para nos encher de coisas aqui nessa terra, é um pensamento completamente errado e errôneo, porque aqui tudo vai se acabar, tudo vai ficar por aqui mesmo. Então a gente tem que buscar daquilo que é eterno. O próprio apóstolo Paulo fala: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Então não é isso, tá? A mensagem que está sendo pregada hoje, usando o nome de Cristo, e cada um à sua maneira, cada um fazendo o seu espetáculo, o seu show, não é? Ali enganando o povo, de maneira que o povo fique desejoso de coisas materiais, não está levando a gente a lugar algum. Conforme foi dito, está havendo um crescimento estrondoso da chamada igreja evangélica, mas a nossa nação é uma das piores nações para se viver do mundo. Então, sendo assim, uma mensagem que Jesus Cristo veio plantar do reino de Deus, as obras do diabo que ele veio desfazer, conforme foi falado, que é a obra que foi feita lá no Jardim do Éden pelo inimigo, com a queda do homem. Jesus veio restaurar o homem a Deus. E diante disso, olha para você ver que mensagem simples que vai ser falada aqui, mas que não se é pregada na maioria dos púlpitos, né? Não se prega nem o básico, que dirá então as coisas mais profundas. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, o homem, ele era um Deus que é justo, um Deus que é santo. Ele tinha que fazer justiça em Adão, mas ele não fez justiça em Adão. Por quê? Porque se ele tivesse feito justiça em Adão, Satanás teria vencido, porque Deus construiu e Satanás fez ele destruir, não é? Então Deus não destruiu o homem porque ele não poderia perder para Adão, e também porque Deus ama o ser humano, ama a criação dele. O homem foi vamos dizer assim, a coroa da criação de Deus aqui nessa terra, o ser humano. E quando o homem caiu, ele deveria ter sido feito juízo em cima dele, justiça, matado, aniquilado a Adão e a Eva. Ele assim não fez. O que ele fez? Ele dizia: olha, eu tenho que fazer justiça e eu vou fazer justiça, mas eu vou fazer uma justiça supra-excelente. Eu vou providenciar uma pessoa para eu poder fazer justiça.
E essa pessoa seria quem? O Messias, não é? E o nome desse Messias que veio chama-se Jesus. Jesus Cristo. Cristo significa Messias, ungido. Só que a pessoa que Deus ia levantar para poder fazer o sacrifício, essa pessoa tinha que ser santa, essa pessoa tinha que ser justa. Porque se fosse um outro pecador, não é justo, não é certo que Deus fizesse justiça num outro pecador, porque Deus estaria sendo injusto. Então, pecador por pecador deveria fazer justiça em Adão. Mas então levantaria uma pessoa justa. Como que uma pessoa seria justa, né? Se cada um vivia segundo o seu bel prazer, cada um vivia segundo as suas vontades, como que ele faria? Daí vem as leis, irmão. A lei, ela tem alguns motivos, né? E entre esses motivos, eu vou focar somente dentro do contexto dessa mensagem hoje. A lei veio para isso, para mostrar ao homem o que era certo e o que era errado. Por quê? Porque, como o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, porque se não houvesse lei, não haveria transgressão. É a mesma coisa, se você chega num determinado lugar, se não há uma sinalização de nada ali, uma placa de nada, você não vai transgredir, porque não tem uma placa dizendo que é proibido estacionar, que é proibido parar, não tem a faixa não está pintada, vamos dizer assim, de amarelo, de maneira que não possa estacionar. Então, você não está cometendo transgressão. A mesma maneira, a lei, ela veio para mostrar o que é a transgressão. Então a lei veio para que o Messias, ele cumprisse toda a lei e ele fosse justo. Porque, conforme eu disse, deveria ser uma pessoa justa. Deus ia fazer uma propiciação pelos pecados, e propiciação significa aplacar a ira. Propiciação significa satisfazer uma justiça, vamos dizer assim. Então tinha que ser uma pessoa santa, uma pessoa justa. Então veio a lei, tanto que isso é verdade, que quando Jesus vai ser batizado por João Batista fala: mas o Senhor vem ser batizado por mim, convém que eu seja batizado pelo Senhor. Mas Jesus fala para ele, né? Deixa como está, porque convém que eu cumpra toda a lei. Então Jesus tinha que cumprir toda a lei para ele ser justo. Então o homem que havia sido caído precisava de fazer justiça. Deus não fez em Adão, mas ele fez em quem? Em Jesus. Então Jesus ele se apresenta como um sacrifício. E é interessante a gente olhar isso, porque muitas vezes as pessoas falam: quem matou Jesus é um jogo de empurra, vamos dizer assim, né? Quem matou Jesus foi os judeus. Aí empurra, não, os judeus empurram, né? Quem matou os judeus, entre aspas, né? Empurra, não, quem matou Jesus foi os romanos. Os romanos, por suas vezes, como Pilatos, lava suas mãos. Eu não tenho nada a ver com o sangue desse homem. Então é um jogo de empurra, vamos dizer assim. Mas quem matou Jesus não foi nem os judeus e não foi nem os romanos. Olha a resposta de Jesus para Pilatos. Pilatos fala: você não sabe que eu tenho poder de te prender ou de te soltar? Jesus responde o que para ele? Você não tem poder nenhum contra mim se do alto não te fora dado. Então, nós entendemos que quem matou Jesus, conforme está escrito lá no livro de Isaías, capítulo número 53, não foi os romanos, nem foram os judeus. Quem matou Jesus foi Deus. Porque diz lá no livro de Isaías, capítulo número 53, e aprove Deus moê-lo. Foi Deus quem moeu Jesus, fazendo enfermar. Jesus precisou morrer de uma forma tão hedionda, tão cruenta, porque era Deus fazendo justiça. E olha que coisa, irmão, né? É uma coisa tremenda isso daí. Porque a Bíblia diz, né, que aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Então nós devemos entender que Deus, ele faz justiça, ele faz juízo. E infelizmente não se prega mais sobre justiça, sobre juízo dentro das igrejas, né? É só em como ter e reuniões de autoajuda, reuniões
como se fosse mantra sendo ali reiteradas vezes proclamado, pregado, dito, e não é isso o evangelho. Mas voltando aqui, então foi Deus quem matou a Jesus, porque ele estava fazendo justiça do pecado que era para ter sido feito em Adão, mas então ele fez em Jesus. Então aplacou-se a ira de Deus. Agora, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos aceitando essa propiciação, e nós estamos sendo ligado novamente com Deus, ao reino espiritual, ao reino de Deus. Não é tão somente aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É o primeiro passo, porque às vezes as pessoas vão na frente da igreja e dizem: eu aceitei Jesus, e vão ali, faz uma oração, uma confissão, e saem dali e acham que isso é o suficiente. Isso não é o suficiente. A evidência de que a pessoa ela aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é ela ter uma mudança de vida. Ela vai ter agora uma mudança de vida. A gente vai ver através da vida dela que ela fez o quê? Ela é uma nova criatura. Essa é a evidência. Não é porque falou que aceitou Jesus, porque fica cantando as músicas gospel, porque tem o hábito de ir algumas vezes na igreja, que significa que a pessoa ela é cristã, que ela realmente experimentou um novo nascimento. Não é assim. Então, irmãos, essa é a mensagem que tem que ser. Aí como que a pessoa, encerrando, como que a pessoa ela consegue viver uma novidade de vida? Aí vem através da palavra, da pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus. Palavra de Deus não é porque você cita o nome de Jesus que isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela vem para corrigir, ela vem para nos exortar, ela vem para nos limpar. No livro de Hebreus fala que toda repreensão, ao princípio, ela não traz uma alegria, mas ela traz tristeza. Mas aqueles por quem ela foi exercitada, trará um peso de glória e de iluminação sobre essas pessoas. Então, a igreja é um lugar que nós vamos ensinar os conceitos daquilo que é errado, daquilo que é errado um conceito daquilo que é errado, irmão, na vida do ser humano. Então a gente vai estar pregando o quê? Contra o pecado. A gente vai estar ensinando como viver uma vida de um cidadão do céu. Não é uma vida de cidadão da terra, né? Então, esse é o conceito. Isso é verdadeiramente igreja. Essa é uma igreja que você deve se entregar. Uma igreja que te prepara para ir morar no céu. É uma igreja que te prepara para o juízo de Deus. Porque a Bíblia, toda ela, desde o princípio, vem falar de um juízo vindouro. E diga-se de passagem, conforme nós estamos vendo nos outros estudos, nos outros vídeos aí, que já está tudo pronto para isso acontecer. Mas os líderes estão preocupados em se locupletar, se encher cada vez mais, e o povo a mesma maneira. O povo está desejoso de ter cada vez mais carros melhores, cada vez casas melhores, viagens, festas, confraternizações. Então isso não é uma igreja bíblica, vamos dizer assim. Então, irmãos, que a gente possa entender o que é realmente uma igreja. A igreja é uma igreja que te prepara, que você deve escolher, é uma igreja que está te preparando para as coisas espirituais. É uma igreja que vai te confrontar. É uma igreja que não vai, muitas vezes, massagear o seu ego. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser grossas, truculentas, e não também olhar que nós temos uma natureza carnal e ajudarmos enquanto nós estiver nesse tabernáculo terrestre, vamos dizer assim. Mas não é o foco, não é a essência, não é isso, né? O próprio Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele fala lá no Evangelho de Mateus. Então a gente tem que buscar as coisas do reino de Deus. E como que nós vamos viver o reino de Deus? Na santidade, na santificação. Então não se prega mais sobre santificação, sobre abandono do pecado, sobre
as boas obras, sobre a piedade, sobre a caridade também, sobre o respeito, o amor fraternal. Não sei, hoje as pessoas, se você falar dentro da igreja com relação às vestimentas, eu não estou falando aqui de uso e costume, eu estou falando de pudor. Então quando você vai falar e você vai tentar corrigir ou fazer alguma coisa com relação a gente se afastar, né, das coisas do mundo, do conceito mundano, infelizmente as pessoas não aceitam, né? Então uma igreja verdadeira, ela vai te corrigir, ela vai dizer não pode, não está certo. Isso daí não é porque não ama, é muito ao contrário, ele ama demais e quer levá-los para o reino de Deus. Então isso é a igreja do período apostólico, que quando a gente chega na igreja, e uma vez que nós somos iluminados de tal maneira que nós queremos passar essa luz para as demais pessoas. Queremos transmitir o Evangelho, uma alegria indivisível inunda o nosso coração da salvação e do reino de Deus, que nós queremos transmitir. Então não é viver uma religiosidade, não é querer viver um egocentrismo, né? Para mim, não. A gente passa a viver agora para o outro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. Então passamos a viver mais para os outros, né? Somos mais compassivos, mais misericordiosos. Então, irmão, se você procura uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja do credo apostólico, ela passa diretamente por isso daí. É a base, da base. Mas você vê que, infelizmente, as coisas estão anos-luz de ser assim, né? Anos-luz. Você vê as reuniões de oração na igreja, intercessão, são cada vez mais escassas, e é a base da nossa fé. As reuniões de estudo bíblico cada vez mais escassas, e é base de fé também. Então, aonde que nós vamos parar? Vamos parar nesse conceito errado que está aí, e diga-se de passagem, ele não vai melhorar, ele vai piorar, que é um evangelho do homem. Aliás, você sabe que o número 6 na Bíblia, ele tipifica e significa um número de homem. Então 666 é o que? É um número significa que nas dispensações o homem sempre pensou em si. Então Deus vai dar um homem, que é no caso a personificação de Satanás, com esse número 666. Então, já que vocês pensam sempre nas coisas da terra, nas coisas do homem, vocês vão ter o líder que vocês querem. E na hora que, a princípio será tudo muito bom, mas na hora que ele manifestar a sua garra, irmão, vai ser algo terrível. Então, vamos estar atentos, vamos procurar uma igreja sadia. Não é placa de igreja que salva, mas se a igreja ela não está preocupada com a salvação da tua alma, se ela não te corrige, se ela não fala para você a palavra não, eu vou dizer uma coisa para você: essa não é uma igreja bíblica, não vale a pena estar ali. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa encontrar uma igreja sadia, uma igreja que cuida de você. Não é pelo número de pessoas que está ali dentro, ou pela beleza do templo, não é isso que fará com que nós possamos entregar a nossa vida e teremos sucesso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.